A gente fala, começando de farmacotécnica, a gente já começou na aula passada, né? A gente viu algumas coisas. E essas coisas são o quê? Que numa composição industrial, seja ela medicamento ou não, tem vários componentes. Aqueles componentes, eles são chamados de excipientes. E cada excipientezinho daquele, ele tem uma função, né? A gente começou vendo a função dos aglutinantes, né? Que ele tem a função de assegurar que o grânulo e comprimidos sejam formados com resistência mecânica. Como assim, professor? Para dizer que aquele pozinho ali, ele vai resistir mecanicamente a compressões. Isso a gente está falando em quê? Em produção de comprimido, por exemplo. Então, a gente viu aqui, ó, que esses aglutinantes, eles vão estar, né, inseridos na forma de pó seco, tá? Ou em uma solução também. A gente viu também que os exemplos deles são amido, a gelatina, a sacarose, tá bom? E a povidona também. A gente parou, se não me engano, no último slide. Então, aqui, os derivados da celulose também são aglutinantes, né? Exemplos, metilcelulose, como tem aí, a etilcelulose, carmelose sódica, também a gente falou lá passada, tá? E que esses aglutinantes também podem ser secos. Então, aqui eu vou dar só, deixa eu ver aqui. Bom, aqui foi onde a gente parou. Então, olha só. Em se tratando de aglutinante seco, pessoal, aglutinante é justamente aquele recipiente utilizado para aglutinar a matéria, tá? A gente falou aqui, eu quero só explicar algumas situações que aparecem para você. A gente tem nesse primeiro caso a polvidona mais acetato de vinila. Aí, entre parênteses, tem 6, 2 pontinhos, 4. O que isso quer dizer? Eu juntei a polvidona, um tipo de polvidona, nesse caso é a K30. Eu tenho que decorar tudo isso, professor? Não, só lhe dando um exemplo. Com acetato de vinila. E esse acetato de vinila está 6:4. O que quer dizer? Quer dizer que esse acetato de vinila ele está diluído numa proporção de quê? Em 10 partes, eu tenho 6 partes de acetato de vinila para 4 partes de solvente. Tá legal? Então, é isso que quer dizer 6/4. Então, eu poderia ir, ó, 6, uma barrinha e o 4, tá? Deixa eu botar até aqui o cursor aqui, para quem está acompanhando ver. Inteiro. Pronto. Então, aqui, ó, essa situaçãozinha aqui, ó, 6/4, significa o quê? Que eu tenho 6 partes de vinila em 10 partes de soluto. Então, eu tenho 4 partes do solvente. Não poderia ser escrito, ó, também dessa forma, 6/4. Beleza? E ele é utilizado pelo quê? Ó? Por via seca, tá? Outros aglutinantes secos, carmelose sódica, tá? Ela é também muito utilizada. Um outro, a celulose microcristalina. Um outro também, cross-povidona. Isso aqui, quando a gente estiver falando sobre pós, granulados, creme, a gente vai dar um enfoque maior. A gente está só falando aqui a função de cada um deles, tá bom? Então, ó, cadê a canetinha, tá? Então, em se tratando de aglutinante, pessoal, ó, estão me ouvindo? Sim, tudo ok, só não tô te vendo. Pronto, tá vendo o slide, né? Então, ó, essas concentrações utilizadas no aglutinante, elas geralmente são ó, entre 2% e 10%. Isso aqui é importante por quê? Ó? Porque quando a gente já calcula essa concentração, a gente está verificando a taxa de desagregação. Ora, a gente está colocando um aglutinante. Então, é interessante a gente ter cuidado para não colocar tanto agregante, tá? Aglutinante, para que depois aquele comprimido não consiga se desagregar. Entendeu? Então, é importante que a concentração seja ótima. E que concentração é essa? Entre 2% e 10%. Professor, e o que é que depende se o cara vai escolher 1 a 2% ou 1 a 10% para colocar na sua formulação? Aí depende das moléculas que estão dentro daquela composição. Professor, e onde é que eu acho isso? Ó, na farmacopeia, tá? Ó, escrevo aqui, ó, farmacopeia. Beleza? Então, a farmacopeia, ó, ela vai dar essa informação para você, tá? Ó. Então, a farmacopeia é um livro que ele é a bíblia, né, da farmacotécnica, tá bom? Outros aqui, ó, que são bastante utilizados também, né? Povidona e os derivados da celulose, né? Hipromelose
que tem uma classificação aqui interessante, ó. A hidroxipropilmetilcelulose. Pessoal, eu vou escrever aqui, ó, esse nomezinho aqui, para você entender aqui como é que acontece isso na realidade, ó. Existe um componente que a gente conhece muito, a celulose, né? Só que o cara vai fazendo alterações naquela molécula para deixar ela mais favorável para uma determinada solução. E verificou-se que quando o cara colocou lá na celulose, ó, um radical metil, colocou um radical propil e colocou um hidrox, ou seja, uma hidroxila, ele aumenta a facilidade que a celulose tem de se tornar um aglutinante. Então, hidroxipropilmetilcelulose é um dos mais utilizados hoje como aglutinante. Beleza? Olha aí, ó. Um outro recipiente importante que a gente vai estudar são os desintegrantes. E o que é esse desintegrante? O desintegrante, ele é importante... Ah, Alberto. Oi. Esse aglutinante teria alguma outra definição para ele? Tu diz sinônimo? Sim, ele não pode ser considerado como se fosse um agente de viscosidade, não? Ou eu estou pensando de uma forma errada? Não, existe a função agente de viscosidade. Quando a gente diz agregante, aglutinante, ele só está juntando as partículas. Os agentes de viscosidade, que a gente vai ver também mais na frente, ele vai mudar a densidade da substância. Quando a gente fala em aglutinante, eu não estou mudando a densidade, tá bom? Eu só estou fazendo com que os componentes eles se aglutinem, ele não perca no decorrer da estrutura. Porque a gente vai ver aqui uns processos que o cara coloca um produto no começo da máquina e no final da máquina, se o aglutinante não for bom, tem bem pouquinho ativo, tem bem pouquinha substância, entendeu? Uhum. Então, isso é a função dele. Os agentes de viscosidade, eles atuam já por um outro método. Qual é? Mudar a densidade. Então, quando você verte, por exemplo, um copo com água, ele tem uma velocidade, né, de escoamento. Mas quando você verte um copo de mel, já é diferente a velocidade, né? Por quê? Porque o agente de viscosidade no mel, ele é maior, a concentração é maior, tá entendendo? Entendi. Então, para algumas formulações, isso é interessante, né? A gente vai entender algumas que fazem isso, tá? Mas essa celulose aí, ela vai ter outras funções também, né? Outras funções também, outras funções também. Beleza. Tá? Ó, então, voltando aqui, né, em se tratando de desintegrante, o que é que se caracteriza uma substância desintegrante? Ó, essas substâncias elas são incluídas, pessoal, em qualquer formulação, tá? Mas principalmente nas de comprimido, para assegurar o quê? Que quando entrar em contato com o líquido lá, estomacal, ou intestinal, ou na boca, na mucosa, ele desintegre, tá? E forme fragmento menor. Para quê? Para espalhar o fármaco, né? Para diluir o fármaco. Então, quem é que garante isso? É justamente o agente desintegrante, tá bom? E esse agente desintegrante, ele vai atuar por 3 processos, ó. Então, ó, cadê a canetinha? Então, tem 3 processos que vão acontecer isso. O primeiro processo qual é? Esse aqui, ó. Ele vai inchar em contato com a água. Como assim, professor? Tem um comprimido. Quando eu coloco aquele comprimido em água, ele incha. Ele inchando, ele vai se quebrar, vai se desintegrar. Então, a dissolução do fármaco, ela vai ser o quê? Maior. Legal? Então, ó, quando ele incha, ele quebra o fármaco e acontece justamente a desintegração. Pode acontecer também como o quê? Ó, ele dissolvendo na água, abrindo um canal líquido. Então, olha só, imagina aqui que tem um comprimido, tá? Ó. Imagina aqui um comprimido. Pense no comprimido. Comprimido feio, parece um olho, né? Deixa eu pegar a borracha aqui. Deixa eu botar outro comprimido aqui, ó. Canetinha. Comprimido aqui em cima. Aí um comprimido mais de vergonha, né? Aí esse comprimido aqui, ó. Essa parte aqui daqui, ó. Mais grossinha, né? Porque ele aqui é sulcado, ó. Então, se ele é sulcado, ele tá aqui, ó, rachado no meio, tá? Então, o que é que acontece quando ele se dissolve abrindo o canalículo? Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Botar um verdinho, um azulzinho. Então, aqui, ó, quando ele entra em contato com a água, aparecem canais, ó. Aparecem canais aqui no interior dele. Esses canais vão fazer com que ele abra. E ele abrindo, ele o quê? Quebra. Ou seja, ele desintegra. Beleza? Então, outro mecanismo de desagregação é justamente abrir esses canalículos. O comprimido vai quebrar e ele vai o quê? Se dissolver naquele local.
Quem é que faz isso? Lactose, glicose e NaCl, tá? No primeiro caso, ó, amido, outros derivados da celulose, como a Laís perguntou aí, ó, a celulose tem outros efeitos? Tem, a celulose também pode ser um desintegrante. Como é que a gente vai saber? Dependendo da composição. Então, é por isso que o farmacêutico ou o químico tem que avaliar toda a composição para verificar qual é a função de cada um. Tá bom? Uma outra forma, galera, ó, que ele pode se desintegrar é justamente... Deixa eu mudar a corzinha aqui. Então, vermelhinho. Opa. Inteiro. Cor. Vermelhinho. Então, é justamente, ó, reagindo, tá? Ele pode reagir com a água ou então com HCl do estômago e liberar gases, tá? Aqui ele deu o exemplo do O2 e do anidrido carbônico. Exemplos aí, ó. A gente tem carbonatos, bicarbonatos são muito utilizados, tá? Professor, eu não consigo imaginar como é que isso acontece. Deixa o avião aqui passar, eu explico. Eu imagino a seguinte situação, pessoal, ó. Você tem um comprimido, tá? Esse comprimido, ele tá muito rígido, né? Porque é um comprimido, uma forma farmacêutica sólida, que dentro dele está sendo produzido um gás. Você concorda comigo que produzir um gás dentro do comprimido vai meio que implodir o comprimido? Então, aquele comprimido ele vai se desintegrar, facilitando assim a sua absorção, você concorda? Então, quando tem uma substância dentro dele que foi utilizada como desintegrante, e essa substância, ela produz um gás na reação ou com o HCl ou com a água, vai formar o quê? Esse gás vai quebrar o comprimido e ele vai dissolver. Professor, não consigo imaginar isso. Tem como explicar melhor? Tem. Quem não está vendo aqui no slide, depois pode ver no vídeo, tá? Deixa eu botar a canetinha aqui. Cadê a caneta? Pronto. Então, imagine o seguinte, ó. Vamos utilizar esse aqui que eu já marquei, o bicarbonato. Então, tem a substância, por exemplo, bicarbonato de sódio, ó, NaCO3, HCO3, tá? Ó. NaHCO3. É por isso, pessoal, que a farmácia nunca vai se desvencilhar da química, porque tudo é explicado pelo processo reacional. Então, daqui, ó, bicarbonato de sódio, um bicarbonato utilizado como desintegrante. Quando isso chega lá no seu estômago, esse comprimido, ele vai entrar em contato com quem? Ó? Com HCl. Legal? Quando ele entra em contato com HCl, eles vão reagir. Ó. Esse Cl aqui ó, vai formar com Na um composto que a gente conhece como NaCl, que é quem? O cloreto de sódio, né? O salzinho de cozinha. E vai formar o quê? Ó? HCO3 vai juntar com um H que sobrou. E vai ficar quem? H2. Opa, ficou aqui estranho. Deixa eu passar a borracha aqui. Então, ó. Canetinha. Então, ó. H2CO3. Beleza? Ó, vai formar esse carinha aqui. Esse ácidozinho aí, ó. Por que esse ácido é formado? Essa reação acontece, pessoal, porque esse HCl ele é um ácido forte, tá? Ó, ele é um ácido forte. E em química, ácidos fortes, quando podem se transformar ó, em ácidos fracos, eles se convertem. E o H2CO3 ele é um ácido fraco. Por isso, ó, à medida que o H2CO3, ele é formado, ele se quebra em água, e em o quê? Em CO2. Tá vendo aí, ó? CO2. E esse CO2zinho aqui, ó, ele é justamente o quê, ó? Gasoso. É esse cara aqui, quando ele for produzido, ele vai quebrar o comprimido, fazendo com que o comprimido faça o quê? A desintegração. Beleza? Então, é isso aí que acontece, por exemplo, ó, nesse caso. Legal, deu para entender isso aí bem direitinho. Qualquer coisa você me chama, tá? Ó, alguns exemplos, né, de desintegrantes são quem também? Aqui, o amido, tá? A concentração aqui é só para efeito de explicação para você, professor. Vou precisar sair agora, estou com muita dor de cabeça. Não tem problema não, Sileide. Aí depois você vê o vídeo, tá bom? Outro exemplo aqui também, ó, celulose modificada, tá? Concentração de 1 a 5.
o principal representante dessa classe, closcarmelose sódica, tá? Que além dele ser um bom aglutinante, ele também é considerado um desagregante. Então, respondendo aí a pergunta da Laís anteriormente, às vezes, uma substância, ela vai ter mais de uma função, tá? Isso aí não tem problema nenhum em se tratando da química. E como é que ele acontece? Ó? No caso da carmelose, da celulose, ele entumece o comprimido, ó, fazendo com que ele seja o quê? Desmontado. Então, ele incha e é desmontado, tá? Tem aqui, pessoal, para vocês, um exemplozinho que eu até já coloquei para vocês, tá? Esse vídeo na sala, mas aqui a gente vê um outro aspecto dele, ó. Deixa eu colocar aqui de novo aqui para vocês, ó. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, eu vou colocar ele aqui de novo para a gente explicar o que acontece. Aqui, só um instantinho. Só estou ouvindo, minha imagem está muito... Depois dá para ver, vai ficar aqui, tá? Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Coloque no chat para mim. Mas está tudo bem. Depois dá para ver o vídeo, pessoal. Tá ok aí, não consigo ver o vídeo. Então aí, olha o problema da conexão do local, a Janine também tá vendo, tá? Depois vocês veem, tá bom? Quem não conseguir ver. Então aí, ó, você vê que nesse vídeo ele tá colocando algumas substâncias, tá? Nesse caso aí, não é um comprimido, né? É só uma dissolução. Mas, ó, depois desse aqui, é o que é importante pra gente ver, ó. Agora o cara vai colocar um comprimido aí, ó. Você percebe que na dissolução desse comprimido aí, ó, ele está sendo quebrado de dentro para fora, né? Tá vendo como aparecem umas bolinhas de dentro do comprimido saindo, ó? Tá vendo aí? Essas bolinhas de comprimido aí é justamente CO2, que foi produzido quando o cara utilizou um carbonato ou um bicarbonato como o quê? Um desagregante. Aí essas bolinhas aqui, ó, tá? Você tá conseguindo ver aí o meu mousezinho passando por cima da bolinha, né? É justamente o CO2 sendo desintegrando, tá? Ó, tá vendo aqui as bolinhas surgindo a partir do comprimido? Esses detalhes nesses vídeos, galera, é que realmente passa despercebido, né? Você vê, ah, bonito, mas ninguém percebe. Então, um técnico, um farmacêutico bem treinado, ele percebe, opa, tá surgindo aqui uma bolinha, tá aqui, ó, passando aqui o mouse por cima. Essa bolinha aqui é justamente de quê? De CO2, a partir de um desintegrante que foi utilizado lá no comprimido. Legal? Isso favorece a maior desintegração do comprimido e melhor dissolução para que ele seja absorvido. Legal? Outro aí, ó, mais exemplo, tá? Esse aí, ó, você percebe que está entumecendo. Ele está inchando. Toda a bolinha que sai do comprimido é CO2, sim. Isso mesmo, Yuri. Então, ó, você percebe que o último estava inchando e por isso desintegrando, tá? Esse vermelhinho aí, ó. Você percebe que ele vai inchando. E por inchar, ele acaba se quebrando, diluindo. Aí acontece o quê? A dissolução, tá? Então, ó, deixa eu voltar aqui, que a gente já viu a melhor parte do vídeo. Beleza? Então, pessoal, é justamente, ó, isso que acontece na desintegração. Tá bom? Ó, outros componentes que são também muito utilizados e importantes são quem? A cross-carmelose, a cross-polvidona e esse amido glicolado de sódio. Tem até nome dele já na indústria. Então, quando você, o estagiário, trabalhar na indústria, e o cara pedir para você fazer um pedido, né? Você vai pedir o Explocel, você vai pedir o Explosol. Então, todos esses caras aí são quem? Ó? Desintegrantes. Tá? Já de marcas famosas. Aqui, por exemplo, o último, ó, ele diz, ó, desagrega FF sólido muito rapidamente. O que é FF, professor? Fórmula farmacêutica. Então, o que é uma fórmula farmacêutica? É o tipo que aquela formulação tá. Nesse caso aqui, ó, sólida. Então, aqui vai para comprimido, tá bom? Para sabão, tá? Para qualquer coisa que seja, ó, sólido. Então, rapidamente, ele desintegra. Beleza? Tranquilo. Tá indo muito rápido. De boa, né? A gente tá só conhecendo aqui essas substâncias, tá? Qualquer coisa, você me chama. Ó, nós temos também aí, pessoal, lactose, tá? O açúcar, lactose, e o cloreto de sódio, NaCl, como agentes desintegrantes. Mas a gente tem que ter um cuidado. Por quê? Lactose
ela é muito prejudicial para alguns pacientes por conta da sua reação alérgica. E o cloreto de sódio, né, porque ele ataca os punções. O que é isso, professor? O material da máquina que faz o comprimido. Então, ele ataca aquelas partes. Então, não é bom para o grande industrial utilizá-lo. E também com hipertensos, né? O cara utilizar altas doses de cloreto de sódio não é interessante, porque pode pegar pessoas hipertensas. Mas que sim, eles têm um efeito desintegrante, justamente por desintegrar essas fórmulas farmacêuticas sólidas. Beleza? De boa, desintegrante, tá? Onde é que a gente vai colocar o desintegrante? Em duas situações. No processo intragranular, no processo extragranular ou entre as duas fases. Professor, não estou entendendo. Galera, ó, quando a gente está produzindo um comprimido, antes da gente produzir o comprimido, o que é que a gente tem que produzir? O pó para fazer o comprimido. E uma das fases para você produzir aquele pó é justamente granular. Imagine agora aqui, ó, quem já cozinhou aí já viu que é o açúcar de confeiteiro, né? É aquele pozinho bem fininho, bem fininho. E o que é que seria então um pó granulado? Um pó granulado é como se fosse aquela farinha d'água, que ela é cheia de grominhos, né? Por que aqueles grominhos ali são interessantes? Para agregar melhor os componentes, tá bom? Então, quando a gente fala em granulação, a gente está falando em quê? A gente está falando em processos de formação de grumos, tá? Então, também, ó, tem um videozinho aqui para nós, tá, pessoal? Do processo de granulação. Deixa eu ver aqui. Onde é que tá aqui? Então, ó, acompanha para mim aí, ó, comigo, o que é um processo de granulação, tá bom? Vidinho rápido, tá? Só pra gente ver. Aí ele tá granulando, ó, carbonato. Deixa eu baixar aqui. Carbonato de cálcio. Aí, ó, pesar. Professor, a gente vai fazer todos esses materiais na sala? Nem todos, porque alguns precisam de máquinas maiores, né? Mas a gente vai fazer a maioria. Ó. Pesar, tamizar. Esse procedimento que ele está fazendo aí, ó, é o que a gente chama de tamização. O que é a tamização? A tamização é justamente dividir as partes do pó por tamanho de partícula. Então, aqui, ó, na verdade, a gente tem peneiras de diâmetros diferentes. Então, a gente vai ter pós com tamanhos diferentes. Então, isso a gente chama de quê? De tamização. E para que isso é importante? Para agregar pós com tamanhos iguais. Quando a gente fala em um comprimido, aquele comprimido ele tem que ser totalmente uniforme, tá? Então, também é por isso, pessoal, que a gente não pode simplesmente pegar um comprimido, partir e tomar só metade da dose. Porque o que é que ele garante que a metade que você tomou é uma metade que tem a mesma quantidade da outra metade? Pode ter mais, pode ter menos. Então, a tamização, né? A uniformização dessas partículas vai favorecer justamente que todo aquele comprimido seja uniforme. Legal? Isso aí, ó, um misturador em V, geralmente só tem indústria, tá? O cara coloca lá o pó e ele vai misturar totalmente o pó. Por que ele tem esse formato? Porque, pelo estudo, os pós eles ficam mais uniformes quando é misturado dessa forma, tá bom? Aí tem um protocolo para cada tipo de pó, né? Esse tem que passar 10, aquele tem que passar 20, esse tem que passar 30 minutos. Dependendo do pó, tem o seu protocolo. Aí ele tira o pó lá, tá? Aí ele vai colocar numa coisa chamada amassadeira. Tá? O que é essa amassadeira? Essa amassadeira vai misturar o pó de uma forma diferente. E à medida que o tempo vai passando, ó, você vai hidratando, tá? Nesse caso, como era o carbonato, ele hidratou com álcool. Mas poderia hidratar com água, por exemplo. A partir daí, ele vai formando os grumozinhos. Como tem lá, por exemplo, na farinha da água, né? Que tem aqueles carocinhos e tal, que ele é bem mais grossinho, tá bom?
Você percebe que já mudou de cor, né? E ele deve ter botado algum corante, tá? Mas você percebe que ela já está mais umidificada, né? É interessante que você vê que o cara hidrata por igual todo o pó. Então, qualquer partícula que ele pegue, é importante estar hidratada com o mesmo grau. Até porque depois ele vai pegar uma parte e vai verificar se aquela partezinha ela representa o todo, né? O nome desse processo é amostragem. Ó. Percebe aí, ó, que tá vendo que como tá mais grosso o pó? Tá vendo agora? Então, existem os grãozinhos. Como é que é o nome desse procedimento? Granulação. Tá legal? Então, é essa a finalidade da granulação. Mais para frente a gente vê o término do vídeo. Só queria mostrar para vocês aqui esse procedimento de granulação, tá? Então, ó, essa granulação vai acontecer com a adição do desintegrante. Quando o cara estiver fazendo antes da granulação, antes desse procedimento que a gente acabou de ver, depois dele ou no decorrer dele, né? À medida que o cara vai granulando lá, o cara vai botando o desintegrante, tá bom? Uma outra função, pessoal, é os deslizantes. O que é que faz os deslizantes? Desliza, né, professor? Sim, desliza. Mas olha só, eu quero que você entenda como agente deslizante, pessoal, é uma característica do recipiente que tem com que ele faz com que uma moléculazinha de pó, a menorzinha possível, deslize sobre a outra. Imagine duas situações. Eu estou pegando a situação aqui, ó, e colocando um pó em cima de uma mesa. Aí forma tipo aquele montezinho, entendeu? Forma aquele montezinho. Aí eu pego um outro pó e vou despejando também na mesa. Só que ele não forma um montezinho. À medida que eu vou colocando, ele vai espalhando um em cima do outro e vai espalhando mais na mesa, deixando assim a mancha maior. No segundo caso, a gente diria o quê? Que o cara tem um deslizante mais apropriado. E no primeiro, não tem um deslizante melhor. Então, quando a gente forma, ó, então imagine o seguinte, ó, deixa eu botar uma canetinha aqui, tá? Então, tem a situação aqui de uma mesa, ó. Um, dois. Aí aqui eu tenho, ó, um frasco, tá bom? Ó, um frascozinho. E esse frasco dentro dele aqui, ó, ponteiro, cor verde. Dentro dele aqui, ó, eu tenho o quê? Pó. Aqui, ó, pozinho, tá? E eu vou despejando esse pó aqui, ó. Quando esse pó cai, ele vai formar o quê? Ó? Vai formar aqui, ó, um montinho, não vai, ó? Um montinho. Nesse caso aqui, pessoal, ó, a gente diz que o deslizante, ele é pouco ou insuficiente, tá? Então, quando a gente coloca um deslizante, ele vai acontecer, vai mudar em que essa situação? Essa borrachinha aqui, ó. Então, quando o cara coloca o deslizante, esse montinho aqui, ó, ele vai ficar o quê, ó? Bem mais ralo. Por quê? Porque o pó vai deslizar sobre ele mesmo. Professor, e para que essa característica é utilizada? Para facilitar também a dissolução de alguns fármacos, tá? Então, quando a gente coloca aí o deslizante, ele melhora o caminho dessa partícula. Isso é importante para quê? Na compressão, tá? Na adição de grânulos. Então, quando ele tem um agente deslizante, ele se espalha melhor. E isso é melhor para quê? Não só no produto final do fármaco, mas na produção dele, né? Se ele desliza melhor, ele não se prega nas partes das máquinas e no final a gente tem uma perda menor de produto, tá? Isso aqui, pessoal, são também técnicas para até facilitar, né, a produção de medicamentos. Então, quem for trabalhar na indústria vai lançar mão dessas técnicas aqui também, tá legal? Ó, quem são exemplos aí de talco? De talco, de deslizante, a gente tem o talco, né, na concentração de 1 a 2, o dióxido de silício também é um agente deslizante, mas o que é mais utilizado no mercado é o estearato de magnésio. Então, quando você vê lá na composiçãozinha de qualquer produto, então, toda vez que for no banheiro, pegar qualquer produto, você pega frasco e verifica quais são as composições dele. Ó. Você vê o estearato de magnésio, ele geralmente é o quê? Um deslizante, tá? Porque o estearato de magnésio, ele praticamente não tem outra função, tá bom? Então, ele atua como um deslizante. Uma outra função são os lubrificantes.
para que é que serve o lubrificante, ó? Principalmente aqui, ó, para proteger o quê, ó? A máquina, tá? Na hora de comprimir. Então, o lubrificante ele já é colocado lá no medicamento, lá no produto que vai se fazer, para a própria proteção. Professor, ninguém me perguntou. Há a possibilidade desses produtos afetarem o medicamento? Não, pessoal. Eles são excipientes. Eles não têm função fisiológica, tá legal? E até porque a quantidade deles é muito pequena. Esses lubrificantes, eles podem ser líquidos, tá? A exemplo, a gente tem aí, ó. Cadê a minha caneta aqui? A exemplo, a gente tem aí, ó, a parafina líquida, tá bom? Um outro exemplo aqui, ó, de lubrificante é o que são interfacial. Como assim, professor? É o que tem a fase líquida e a fase sólida. Ou simplesmente um que se mistura mais com água ou se mistura mais com óleo. Dá um exemplo. A gente tem os detergentes, né? Os detergentes, eles se misturam com a parte hidrofílica e uma parte lipofílica. Então, eles são considerados substâncias interfaciais. Então, aqui é um exemplo dela. Exemplos aí, ó. Os estearatos são assim, né? Sendo de magnésio, zinco ou sódio, tá bom? E que eles são interfaciais. Então, essa é a principal característica desses lubrificantes, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu só ver aqui uma coisa só. Para a gente esticar, já é 9h20. Se a gente se perde. Tem lubrificante. Pronto. A gente para em lubrificante, tá bom? Na próxima aula a gente continua. Para não ficar muito cansativo aí, porque a galera tá quase dormindo. Então, ó, mais uma vez, lubrificante interfacial, aquele que se mistura com as duas partes. Exemplo deles são os estearatos, que pode ser de magnésio, zinco ou sódio, tá? Cada um tem uma sua característica principal. No caso de magnésio, que eu falei anteriormente, é mais utilizado, tá? E surgiu também a utilização do zinco e do sódio, tá? Ó, esses lubrificantes aí, pessoal, eles retardam a desintegração do comprimido. Vixe, isso aí não é... Oi? O estearato de magnésio e de sódio, ele, além de deslizante, também é lubrificante, é isso? Sim, sim. Tá? Quando você diz... Uma coisa que é deslizante, é por isso que a gente falou naquela hora sobre sinônimos, né? Uma coisa que ele é deslizante, ele já faz o quê? Ó? Uma lubrificação. Entendeu? Então, ele pode ser só um ou só outro, ou pode ser os dois. No caso do estearato, ele faz os dois. Mas como tem aqui, ó, coloquei para vocês, devido à característica dele ser hidrofóbica, tá? Ele pode diminuir um pouquinho a desintegração, desculpa. Por quê? Porque por ele ser hidrofóbico, e a maioria dos comprimidos, das partes sólidas, serem hidrofóbicos, eles interagem. Então, ele não libera aquele ativo de uma forma bem apropriada. Então, ele prejudica essa desintegração. Mas significa não utilizar ele? Não, porque o estearato de magnésio, ele é um dos mais utilizados para essa finalidade, tá? Então, ó, desculpa. Então, nesse caso aí, pessoal, ó, ele é utilizado como alternativo. Então, apesar dele prejudicar a desintegração, ele não deixa de ser utilizado pela sua característica lubrificante, entendeu? Quando você coloca um estearato de magnésio no começo a gente vai ter alguns vídeos aqui que eu vou mostrar para vocês. No começo de uma máquina, aí o cara não bota o lubrificante e no outro o cara bota. Ele percebe a perda de mais ou menos 30% a 40% no final daquela produção. Porque partes da substância ficaram no decorrer da máquina, entendeu? Então, o lubrificante ele ajuda a ter o quê? Uma economia, a ter o quê? A ter um maior rendimento, essa é a palavra, um maior rendimento numa escala produtiva, tá bom? Beleza? Exemplos aí, ó, de outros lubrificantes, né? Que também podem ser agentes tensoativos. LSS, aí, ó, tá? A Laís conhece esse nome aqui, não é? O que significa LSS, Laís? É o lauril sulfato de sódio, será? Lauril sulfato de sódio. Então, o lauril sulfato de sódio, ele é o quê? Um agente tensoativo. O que é um agente tensoativo? É um detergente. É aquele que tem uma parte que se mistura com a parte hidrofílica e com a parte lipofílica.
Vixe, então quer dizer que o Lauril, ele tem uma função lubrificante em máquina? Tem uma função lubrificante em máquina, entendeu? Então, por isso que ele é utilizado também. Além dele, macrogol ou PEG. Esses PEGs, polietileno glicol, vai ter de 4 até 60 mil. E o que é que vai depender aqui? Vai depender a densidade que você quer no produto. Beleza? Então, a Laís perguntou no começo, ó. Ah, e o agente de viscosidade? O PEG é um agente de viscosidade, que tem do 4 ao 60 mil. Então, essa dependência aí de escala vai ser se você vai querer um produto mais viscoso, menos viscoso. Num shampoo, por exemplo, você percebe que alguns são mais líquidos do que outros, né? Outros são mais grossos, digamos assim, do que outros. Qual é o componente que faz aquilo ali? Os polietilenos glicóis, tá? Então, dependendo dessa quantidade aqui, ó, dessa concentração, vai variar o agente de viscosidade, que também tem o efeito que, ó, lubrificante. Beleza? Tranquilo aí? Tranquilo, né? Então, ó, a gente vai parar aí, tá, pessoal? 9h25, a gente vai dar procedimento na próxima aula com os agentes antiaderentes, tá? Ora, se é, aí você vê aqui, ó, estearato de magnésio, né? E eu disse que ele é lubrificante. Ora, se ele é antiaderente, se ele é lubrificante, é porque ele é antiaderente. Então, percebe aí que algumas funções, elas se completam, tá legal? Então, aí, ó, a gente continua na próxima aula com os antiaderentes, tá? Só me despedir aqui de vocês lá. Aqui. Quase 50 minutos de aula. Pessoal, ó, mais uma vez, né? Prazer aqui estar com vocês, tá? Próxima aula na segunda-feira, já deve estar as notas de vocês aí no portalzinho, então você vai lá e vê a nota. Vai ter a pontuação, na verdade. Então, por exemplo, você tirou a pontuação 80, né? O que quer dizer isso? Que você tirou 8, beleza? Então aí vai ter a pontuação, tá? Próxima aula a gente continua na parte de antiaderentes, segunda-feira, farmacotécnica, beleza? Prazer enorme estar com vocês, ó. Um beijo no coração. Até a próxima aula, tá, pessoal? Cuide-se. Tá tendo live aí da Joelma, tá? Se garanta. Tchau.